Olá! Hoje eu vou falar sobre os dois tipos de costura mais comuns em sacos de dormir de pluma. E para isso eu tenho 3 sacos de dormir de temperaturas diferentes e de costuras diferentes aqui. Esse vídeo é particularmente importante para as pessoas que estão pensando que o único fator decisivo para o conforto de um saco de dormir de pluma é a quantidade de plumas dentro dele ou o feel power. Mas antes de explicar a diferença destes dois tipos de costura, eu preciso que vocês saibam como é estruturado um saco de dormir de plumas. Os sacos de dormir de pluma têm diversos compartimentos em formato retangular. São esses que você vê aqui. E dentro desses compartimentos ficam as plumas, que podem ser de pato ou de ganso. Sendo que a pluma de ganso é mais cara e geralmente está presente em sacos para temperaturas mais baixas. A diferença de costura está justamente nesses compartimentos de pluma aqui. Se você tem os olhos bem atentos, você provavelmente já está vendo a diferença de costura desse saco e desses outros dois aqui. Nesse primeiro saco você pode ver que os compartimentos de pluma são bem mais salientes, né? Enquanto que nesses outros dois aqui eles são mais retos. E essa diferença é justamente por causa do tipo de costura utilizado. Esse é o tipo de vídeo que merece uma curtida e merece que você clique no botão de inscrever-se no canal. Esse saco de dormir aqui utiliza um tipo de costura bem simples que é chamado em inglês de sewn through, e eu acredito que em português ele é chamado de ponto reto. Isso significa o quê? Que a linha de costura que você vê aqui na frente é a mesma que você vê do lado de dentro. Ou seja, a linha de costura ela junta o tecido interno ao externo, cruzando, indo e voltando para dentro e para fora, para dentro e para fora. É por isso que os compartimentos de pluma desse tipo de saco de dormir ficam assim, mais salientes, né? Mais arredondadas, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. A vantagem desse tipo de costura aqui é que ela deixa o saco de dormir mais leve e é mais fácil de se fabricar. Por conta disso, esses sacos de dormir também são mais baratos. E é por causa desses dois fatores, de peso baixo e preço baixo, que muita gente recomenda esses sacos de dormir aqui nos grupos de trekking ultra leve. Porém, nem tudo são flores. Esse tipo de costura aqui tem algumas desvantagens que podem ser significantes e incomodar muita gente, como eu. Se você colocar esse tipo de saco de dormir contra a luz, você vai perceber que as plumas ficam mais concentradas no meio do compartimento e que a área das costuras é um ponto de passagem de luz e também de perda de calor, principalmente em situações de vento. Então, essa é uma das razões pelas quais muitas vezes esses sacos de dormir chineses para temperaturas positivas não parecem cumprir a temperatura de conforto que eles prometem. Esse saco aqui, por exemplo, promete temperatura de conforto de 7 graus. E se eu acampar nessa temperatura num local completamente sem vento, talvez ele até seja confortável o suficiente para dormir direito. Mas se eu estiver num local com muito vento, mesmo que a temperatura esteja 10 graus, eu sinto o vento penetrando as costuras, eu sinto que eu estou perdendo calor corporal e eu acabo não dormindo muito bem. É por isso que eu não gosto desse tipo de costura aqui. Uma vez eu recebi um comentário bem arrogante de um cara dizendo que esse tipo de costura é mais do que suficiente e que é o mais adequado para trekking ultralight, mas eu discordo plenamente, porque se você for olhar as melhores marcas de saco de dormir ultra leves americanas, você vai ver que elas não usam esse tipo de costura aqui, nem mesmo nos sacos para temperatura positiva. Um bom exemplo disso é o quilt mais popular de trekking ultra leve nos Estados Unidos, que é o Enlightened Revelation. Ele é um quilt super leve e ele não usa esse tipo de costura aqui. Ele usa um outro tipo, que é o que eu vou explicar agora, que é o chamado Baffle Box. Baffle Box é o tipo de costura que a gente vê nesses dois sacos de dormir aqui, no cinza e no azul. Esse é o tipo de costura que faz com que a superfície desses sacos de dormir seja plana. E por que a superfície é plana?
As linhas de costura que você vê passando do lado de fora desse saco de dormir não são as mesmas que passam do lado de dentro. Nesse tipo de costura aqui, o tecido externo é conectado ao interno através de paredes de tecido. Ou seja, você tem o tecido interno, o tecido externo, e entre eles existem vários tecidos assim, ó, conectando o interno ao externo. Essa costura em baffle box é a mais comum nos sacos de dormir para temperatura negativa. A grande vantagem desse tipo de costura é que ela bloqueia a passagem do vento, já que as costuras externas não ficam totalmente alinhadas com as internas e também tem um tecido separando elas que acaba reduzindo a ação do vento. A desvantagem desse tipo de costura aqui é que, obviamente, ela torna o saco de dormir um pouco mais pesado por utilizar mais tecido e mais linhas de costura. A fabricação desse tipo de costura aqui também é mais complicada e esses dois fatores fazem com que esses sacos de dormir sejam mais caros e um pouco mais pesados. Geralmente as marcas grandes como a Deuter, a North Face, a Marmot, sei lá, essas marcas famosas, até mesmo a Forclaz e a Simon da Decathlon, prezam por um saco de dormir mais resistente a vento e de construção mais sólida, mesmo que isso faça dos sacos deles mais pesados e mais caros. Essa é uma das coisas em que eu particularmente prefiro carregar um pouco mais de peso. Eu comprei esse saco de dormir aqui justamente para substituir esse outro aqui que usa a costura mais simples. E é uma compra da qual eu definitivamente não me arrependo. Esse saco de dormir aqui do meio é particularmente interessante, porque como ele é um saco para 2 graus, que não é uma temperatura tão extrema e ao mesmo tempo não é uma temperatura quente, a fabricante optou por fazer baffle box na frente e ponto reto ou sawn through na parte de trás. Por que isso? Porque a parte de trás do saco de dormir não fica tão exposta à ação do vento. Além disso, geralmente a parte de trás do saco de dormir está sobre um isolante térmico. Então ela não tem a mesma necessidade de isolamento que a parte da frente do saco de dormir. Fazendo essa costura mista, a fabricante conseguiu reduzir um pouco o preço do produto, conseguiu manter ele num peso aceitável. Então eu considero que esse foi um grande acerto de design. Parabéns! E esse saco aqui, como é um saco para menos 5 graus, que já é uma temperatura bem baixa, ele é completamente em baffle box. A conclusão é de que no fim das contas, tudo isso é uma questão de gosto pessoal. Eu particularmente sou uma pessoa que não gosta de dormir agasalhado, eu gosto de dormir no máximo com um shorts e uma camiseta. Então eu prefiro que o conforto da minha noite seja garantido pelo saco de dormir e não por uma combinação entre agasalho e saco de dormir, que é o que as pessoas geralmente fazem quando elas usam esses sacos mais simples aqui. Eu sei que eu acabo carregando mais peso por isso, mas essa é uma diferença de peso sobre a qual eu não me importo, porque eu realmente durmo muito melhor nessas condições e para mim uma das coisas mais importantes no trekking é você dormir bem. Se você consegue dormir bem nesse saco mais simples e todo agasalhado, manda ver. Se você for que nem eu, compra um desse aqui. Enfim, no fim das contas, isso é muito pessoal. Acho que isso é tudo. Valeu!